Oi, turma, vamos ver como é que funciona o SBotics para a gente ter um primeiro contato com ele? Quando a gente dispara o executável do SBotics, a primeira tela que aparece é essa daqui. Aqui à direita vocês vão ver que tem umas notícias. Convém dar uma olhadinha, porque às vezes troca a versão, eles mexem lá nos sensores e talvez a gente precise mexer na programação para ele respeitar direitinho a nova programação lá do pessoal do SBotics. Então, para entrar eu clico em iniciar simulação, venho aqui na silhueta e aqui já vai aparecer o nome, o e-mail e a senha que você logou da última vez. Se você ainda não logou, você informa aqui, clica no entrar, ele vai dizer que foi bem-vindo e aí você já pode começar a usar o ambiente. Repara que aqui ele já está mostrando para a gente o seguinte, ó, eu posso usar o botão esquerdo do mouse para gerar a minha arena, posso usar o para frente e para trás para controlar o zoom e posso usar as teclas W como se fosse a setinha para frente, S a setinha para trás, D para a direita e A para a esquerda. Então vou clicar aqui e vou mexer com essas teclas para a gente ver. Vou tirar o zoom rodando, ó, tá vendo que ele até deixou mais amarelinho lá? Roda a bolinha para frente, ele dá zoom. Roda a bolinha para trás, ele tira zoom. Aí eu posso mexer com o mouse aqui, com o botão direito do mouse, que ele vai trazendo a minha arena mais para trás. Também posso usar as teclinhas W, S, D e tudo mais. Se você acha que já domina e não precisa ter esse tutorial, você clica aqui em não preciso, que essa área da tela some. Então, primeira coisa é ver como é que a gente configura a nossa arena. Estou mexendo aqui nas teclas W, S, A, D, estou colocando o zoom, estou tirando o zoom. E aí eu consigo enquadrar o objeto que eu quero com mais precisão. Quero colocar aqui, por exemplo, o robô bem enquadradinho, ó. Vou dar mais um, chego para frente, e aí é como se fosse videogame. Eu acho que vocês vão ter até mais facilidade de mexer com isso do que eu. A outra opção que a gente tem aqui é ajuste. Então eu posso dizer que eu quero usar um determinado robô com um determinado atuador, e ele vai dizer para mim quantos atuadores aquele robô tem, quantos sensores de cor, quantos sensores ultrassônicos. Eu vou dar mais um aqui para a gente ver de perto esse robô, para a gente ver as variações que ele mostra para a gente. Legal. Vou puxar ele um pouquinho mais para o lado aqui, para o outro lado. Pronto, tá aí o robô num close. Vocês vão perceber que a configuração de zoom dele é bem complicadinha de fazer. Vamos lá nos ajustes, eu vou escolher o robô, esse aqui é o robô 3, ele tem essa carinha aí. Vou escolher aqui agora então o robô 2, já mudou a carinha. Veja que a medida, ó, robô 1, ele está dizendo assim, eu tenho 3 atuadores. Ele considera como atuador o seguinte, escavadeira, que é esse atuador que está na frente dele, sem atuador, e empilhadeira. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tirar um pouquinho de zoom aqui, que está muito perto. E vou puxar ele um pouquinho para o lado. Pronto. Então, empilhadeira é atrás, escavadeira é na frente e sem atuador. O robô 1 tem 2 sensores de cor, 2 sensores ultrassônicos e no todo tem 3 atuadores. Ele considera que sem atuador também é um atuador. E aqui ele diz para mim quais são as funções que estão disponíveis lá na programação para eu mexer quando não tem nenhum atuador, quando tem empilhadeira, veja que apareceram mais 2 funções aqui, e escavadeira. Então aqui as funções específicas daquele atuador. Eu vou trocar o robô, você vai ver que o peso vai mudar e a quantidade de sensores também. Ó. Vou escolher o robô 2. Já foi para 5 sensores de cor e 4 sensores ultrassônicos. O sensor ultrassônico, gente, é esse que ele está representando aqui com essas 2 bolinhas. Ó. Aqui eu tenho um sensor ultrassônico, na frente dele eu tenho mais 2, um na parte de baixo e outro na parte de cima. E eu tenho também ainda outro sensor ultrassônico aqui do outro lado do robô. Vamos voltar aqui. Vou puxar para o lado para a gente ver os outros robozinhos que ele tem para a gente.
eu puxar para trás, está lá, ajustes. Robô 3, ele tem formato de um caminhãozinho com uma escada em cima. O robô 4 parece um carrinho de corrida. Depois eu tenho aqui o robô 5. Vamos dar uma olhadinha melhor nele. Não sei o que está escrito aí, eu só consigo ler Federal. E vamos ver também o outro robô que tem, que é o robô anti-Covid-19. Tem até um tubinho de álcool em gel aqui, com esse símbolozinho. E aí ele também vai ter a configuração deles de sensores, de ultrassônicos e de cor, e o peso dele. O peso interfere na hora que ele vai subir a rampa, tá, gente? Deixa eu mostrar aqui para vocês. O circuito da OBR é basicamente o seguinte: eu tenho um plano inferior, um piso inferior, onde eu tenho um trajeto que eu tenho que usar um algoritmo seguidor de linha. Esse algoritmo tem que prever que não vai ter essas interrupções na linha, que ele vai ter obstáculos, que ele vai ter redutores de velocidade. O outro elemento que eu tenho na arena é a rampa. E o terceiro elemento é o plano superior. No plano superior, eu não tenho que seguir linha nenhuma. O que eu tenho que fazer é resgatar as vítimas. As mortas estão numa cor mais escura, as vivas estão numa cor mais clara. E aí, com o atuador empilhadeira ou escavadeira, eu uso eles para recolher essas vítimas e colocar na área de resgate, que é um triângulo que está sempre na quina dessa parte superior. Eu posso configurar aqui várias coisas. Lá na apostila que a gente fez está explicando cada uma delas, como é que eu configuro os robôs, como é que eu configuro as arenas, como é que eu configuro o horário do dia. Repara que eu tenho aqui, ele começa sempre com o horário de 12 horas, então é como se o sol estivesse exatamente em cima do circuito. Mas eu posso ir colocando para trás ou para frente isso, e aí eu tenho uma sombra. Repara que geralmente um seguidor de linha, a gente trabalha assim: o sensor de um lado, se tiver branco, se os dois estiverem branco, segue em frente. Só que aí, olha só como é que acontece essa sombra aqui em cima da rampa. Eu tenho um lado mais escuro que o outro. Então a minha programação tem que prever essas situações de iluminação diferentes. A outra opção que eu tenho aqui na minha interface do SBotics é a interface de programação. Então aqui na interface de programação eu vou ter um código, eu vou escrever o meu código aqui e o robô vai se comportar daquela forma. Eu já coloquei um código para a gente dar uma olhadinha, para agilizar e fazer o vídeo mais curto. O que eu estou falando aqui? Enquanto verdadeiro, assim, o SBotics sempre começa com a palavra início e sempre termina com a palavra fim. Se eu não seguir essa regra, ele me dá um erro e não consegue fazer, não me deixa rodar o programa. E aqui dentro eu coloco lá, enquanto verdadeiro farei. Isso aqui é como se fosse a função loop lá do Arduino. É como se fosse o void loop. E aqui dentro eu estou fazendo assim: se o sensor de cor dos dois lados for branco, vamos pegar primeiro esse C aqui de baixo. Se o cor 1 for branco e o cor 2 for branco, siga em frente e escreva na console a palavra frente. Se o da direita for preto e o da esquerda for branco, então vire para a direita. Geralmente os de menor numeração são os da direita, tá? O sensor de cor 1 é o da direita, porque ele é 1, o 2 é o branco, e assim vai. Vamos ver o que a gente faz com esse programa aqui. Olha só, veja que eu não configurei ele para ir para a esquerda, só tem movimentação para a direita e movimentação à frente. Para eu fazer esse teste, eu preciso primeiro salvar o programa, clicando aqui nesse disquetezinho, depois eu compilo e envio, ele aqui embaixo vai me dizer que o programa foi compilado com sucesso. Pronto, aí você vê que agora tem uma bolinha aqui do testar rotina. Eu clico nela a primeira vez para ele ir lá para a tela da arena e clico novamente para ele começar a executar a função. Enquanto ele está rodando aqui, veja que aqui à esquerda eu tenho o console, que tem uma bolinha do lado.
Se eu clicar lá, ele me dá aquele comando que eu coloquei. Ó, ele não conseguiu fazer a movimentação. Ele está dando uma falha de progresso. Ele está tentando de novo. Movimente-se à frente. Não conseguiu fazer de novo. E isso depende de robô para robô. Você quer ver uma coisa? Eu vou trocar aqui para o robô 1. E vou tentar novamente. Testar a rotina. Vamos ver se agora ele vai. Veja que ele está indo até mais devagar que aquele outro que estava antes. Entrou na área com sombra. Também não conseguiu. Isso talvez seja influência da sombra no nosso percurso. Então, a ideia é que o seu algoritmo ele consiga resolver essas situações de iluminação, que ele consiga resolver essas questões de obstáculos, e aí ele siga o percurso embaixo, suba a rampa e resgate as vítimas. Vamos ver se com essa configuração de iluminação agora, ele consegue fazer pelo menos a virada para a direita. Em frente ele já está seguindo. Vamos colocar aqui a console. Agora ele conseguiu. Então, até para reforçar a questão de que o seu robô ele tem que estar prevendo condições de iluminação diferentes, né? Voltando só para dar uma repassadinha lá no código, eu usei a função enquanto para definir um laço, como se fosse a void loop. Eu coloquei aqui uma condição para ver se eu tenho que virar à direita e escrevo a palavra direita na linha 1 do console. O console tem 3 linhas, eu posso escrever em qualquer uma delas. E depois eu testo o branco. O que faltaria aqui seria eu fazer o robô tratar a situação em que ele tem que virar à esquerda. Então aqui no sensor de cor 1 seria branco. E aqui no sensor de cor 2 ele estaria em cima da linha preta. Então aqui é basicamente um algoritmo de um robô seguidor de linha. Bem simplesinho. Vamos compilar. Sempre eu tenho que, depois que eu mexo o código, salvar, compilar e enviar. Aí sim eu posso testar a rotina. O robô estava naquela posição e ele continua naquela posição mesmo, tá? Se eu quiser, eu tenho que reiniciar o cenário. E aí sim, deixa eu tirar aqui esse... Vamos deixar sem atuador, ele tirou aquela parte da frente. Vamos testar agora, porque o que eu quero mostrar para vocês é a questão dos sensores. Esse sensor que vocês estão vendo aqui na frente é o da direita. Deixa eu parar aqui, ó. Ele passou, né? Eu posso usar esse ícone aqui de posição, de localização. Ele vai fazer uma visão superior. E aí eu posso usar essas teclas que ele está me mostrando aqui para posicionar o robô num determinado lugar. Eu estou apertando a setinha para baixo. Você está vendo o robô ir para trás. Se eu aperto a setinha para frente, o robozinho vai para frente. E aí eu tenho as laterais aqui. Está indo muito lento. Eu posso mexer na velocidade do robô, nessa barrinha aqui em cima. E aí quando eu mexo aqui no teclado, ele se mexe bem mais rápido. Por exemplo, vamos botar ele nessa posição aqui. Vou puxar ele um pouquinho para trás. E vou agora testar a rotina. Deixa eu ajeitar aqui a tela. Pronto. Vamos testar aqui para ver o que ele faz agora. Vamos ver se ele vai virar à direita direitinho. Ah, tá, ó. Ele está indo para o lado errado. Sabe por quê? Porque aqui na programação eu falei que é para ele ir para a direita. E direita é em cima, aqui ele tem que virar para a esquerda. Esse 60 aqui é a força com que ele vai girar, tá, gente? É para qualquer valor entre 0 e 200. O esperar, eu tenho o tempo em milissegundos. Para frente é de 0 a 300. Isso tudo está numa apostila que a gente colocou lá no ambiente virtual. E vocês vão ter a tarefa de ler essa apostila, ver o material lá do Moodle e se entender com a linguagem, e brincando, e fazendo com que ele siga o percurso e cumpra com os objetivos da OBR. Então, alterei o código, vou salvar. Ele diz que o programa está salvo. Vou compilar e enviar. E vamos testar novamente. Vou posicionar o robô aqui um pouquinho para trás, na posição que ele estava, para a gente ver esse funcionamento
já com a nova versão do programa. Vamos testar a rotina. Então, ó, esse aqui, tá vendo? Nessa situação aqui que está dando esse erro é porque os dois estão em cima da linha preta. A gente tem que prever isso também lá no algoritmo. Agora que só um, esse daqui, como eu falei, o da direita, esse aqui é o da esquerda, 1 e 2. Então agora ele já consegue, ó, segue em frente, vira à direita, vira à esquerda. Vamos ver se ele consegue passar por essa falha que tem aqui na linha. Eu imagino que vai conseguir, porque isso daqui não interfere na programação. Ele vai tocar agora com o da esquerda. Ó, tá vendo? Ele passou reto porque nenhum dos sensores detectou a linha preta. Então, a tarefa é fazer um programa que resolva todas essas situações possíveis. Esse vídeo aqui foi só para dar a primeira noção de como é que usa, para que vocês possam desenvolver aí os algoritmos de vocês. Repassando, primeiro passo, se autenticar. Depois você vem aqui, configura para ver qual é o robô que você quer, configura qual é a iluminação que você quer sobre a arena, e aí você vai fazer o seu programa. Salvou, compilou, começa a testar. Quer botar o robô em algum lugar? Usa esse ícone aqui, e aí você coloca ele lá na posiçãozinha para ver se ele, daquele ponto em diante, ele consegue superar os obstáculos. Eu imagino que vocês não vão ter dificuldade com isso, mas de qualquer maneira vai exigir muito empenho, vai exigir dedicação, mas eu tenho certeza que vocês vão superar essas dificuldades e a gente vai ter uma excelente participação na OBR agora desse ano. Um grande abraço a todos e a gente se vê.